Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula dos oitavos anos, entrando aí na semana 3 do PET número 5. O tema de hoje, o período regencial, período aí posterior à abdicação de Dom Pedro I, quando a gente tem aí o fim do primeiro reinado, né, e o início desse período de transição entre o primeiro e o segundo reinado, onde o Brasil vai ser governado por regentes, né? Por quê? Porque o Dom Pedro II ele era menor de idade, né? Quando o Dom Pedro I abdica do trono em nome do seu filho, Dom Pedro II era menor de idade, assim, pela Constituição, como a gente vai ver, previa-se lá que o governo seria feito por regentes, né, até que ele atingisse a maioridade. Então vamos ver como foi esse período aí bastante problemático aí da história do Brasil, certo? Do Brasil Império. Vamos lá então, o período regencial, o período que vai de 1831 até 1840, certo? Primeiro começando com uma imagem, né? Essa imagem aqui foi a última imagem que nós vimos na aula passada, né? Na aula de primeiro reinado. E nós temos ali, né, sentado ali no trono, né, temos a figura de um menino. Esse menino aí é o Dom Pedro II, né, o filho de Dom Pedro I, que teoricamente é o herdeiro legítimo da coroa, mas ele não pode assumir o governo, ele não pode se tornar imperador do Brasil ainda, porque ele era menor de idade. Então, a própria Constituição de 1824, que foi promulgada lá que foi outorgada, na verdade, foi imposta pelo Dom Pedro I, definia que caso o trono ficasse vazio, né, e tivesse um herdeiro legítimo que não pudesse assumir, o país seria governado por regentes, né? Então, na outra imagem ali, né, uma charge, nós vemos ali a figura do herdeiro legítimo do trono, Dom Pedro II, criança sentado no trono, mas ao lado dele nós temos figuras ali representando os regentes, que vão ser quem vai governar aí o país nesse período, tá? Então, é isso que nós estamos falando. Naquela imagem lá dá pra gente ver muito bem, né? Dom Pedro II, o legítimo herdeiro do trono, né, filho de Dom Pedro I, não podia assumir o governo porque ele tinha 5 anos de idade, né? Então, ele não tinha como assumir um posto, né, o posto de imperador do Brasil. E aí, o período regencial, então, é o período em que regentes vão governar até ele atingir a maioridade. Nós vamos ver que essa maioridade vai ser antecipada, né, vai ter o golpe da maioridade aí, por uma série de problemas que vão acontecer no Brasil, que inclusive nós vamos ver na próxima aula. Mas o período regencial ele costuma ser um momento bastante conturbado aí, né? Várias revoltas populares e alguns grupos de elites do Brasil como um todo, eles vão se revoltar, talvez pela falta aí de um governante, né? Nós vimos na aula anterior, na aula de primeiro reinado, que o Dom Pedro I ele governou centralizando muito o poder na figura dele. E agora a gente tem a falta aí de um imperador, dessa figura que centraliza o poder na mão dele, e isso vai permitir com que grupos insatisfeitos ali com a política e com a situação do Brasil naquele período, do Império Brasileiro naquele período, façam revoltas, né? Acabam tendo revoltas, né? Então, diferentes grupos sociais vão se revoltar com seus interesses lá, de acordo com seus interesses, contra esse governo imperial, e tudo isso vai ter que ser reprimido pelas tropas do Império aí no chamado período regencial, tá? Então, quando o Dom Pedro I, então, abdica ao trono, né, nós tínhamos visto, no dia 7 de abril de 1831, ele volta para Portugal e ele deixa aqui o trono no nome do filho dele. O filho dele é aquela figura lá, o Dom Pedro II, que era ainda uma criança e não podia assumir. E a Constituição de 1824 falava o seguinte, no seu artigo 122, ó, tá aqui embaixo. Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência. Então já estava definido ali que iriam ter essas figuras, os regentes, né, para governar o país enquanto o Dom Pedro II não pudesse assumir o trono, tá? E aí, turma, vamos falar um pouquinho sobre como estava dividida a política, os grupos políticos do Brasil nesse período aí, no período regencial, tá? A gente tem um quadro aqui do lado que mostra bem como estava essa divisão, né? A gente tinha 3 grupos políticos, o chamado Partido Restaurador, o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Exaltado, tá? O grupo restaurador, né, o nome já diz o que eles queriam. Eles queriam restaurar o governo, como era antes da abdicação de Dom Pedro I. Então, o grupo restaurador ele era formado principalmente por portugueses, grandes comerciantes portugueses ali, alguns militares, alguns funcionários públicos. E esse grupo aí queria que o poder retornasse a Dom Pedro I, né?
que é um grupo que foi beneficiado ali durante o governo de Dom Pedro I, então queria essa restauração, tá? O outro grupo é o grupo do Partido Liberal, que se dividia em dois: o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Exaltado. O Partido Liberal Moderado eram os grandes fazendeiros, né? A aristocracia agrária, e aí eles defendiam a unidade do país, que o país não se fragmenta, que o Império Brasileiro não se fragmentasse, tá? E defendiam a manutenção da escravidão, né, de todo aquele sistema que já existia. Eles não queriam mudança nisso porque eles eram proprietários de escravos, né? Eles eram grandes fazendeiros, a base da mão de obra era a mão de obra escrava. Então, eles não queriam o fim dos seus privilégios ali, né? Eram as elites agrárias que já estavam ali com seus privilégios alcançados. O outro grupo, o Partido Liberal Exaltado, era influenciado por ideias liberais, ideias republicanas, né? Então eles defendiam aí essas práticas fossem implementadas no Brasil e queriam uma maior autonomia das províncias, né? Então elas não queriam um poder centralizado ali, como tinha sido no primeiro reinado, tá? Queriam que as províncias, ou seja, cada localidade, né, com as suas características próprias, tivesse uma maior liberdade aí para definir o seu governo, para definir as suas próprias leis, essas coisas, tá? Então, esse grupo aí era um grupo, uma elite urbana que estava surgindo ali, né? Alguns profissionais liberais, né? Advogados, intelectuais ali, que faziam parte desse grupo, tá? Então a gente tem três grupos aí: o Partido Restaurador, tá? Portugueses que queriam a volta do governo lá para o Dom Pedro I, queriam restaurar as coisas antes da abdicação. O Partido Liberal, que se dividia em dois: o grupo moderado, os grandes fazendeiros que queriam a manutenção dos privilégios e queriam a unidade territorial, então um governo centralizado, né? Então a monarquia, né, permanecendo ali, e o Partido Liberal Exaltado, que queria já mudanças, né? Alguns falavam até em uma implantação, fim da monarquia, implantação de uma república e tal, que são grupos ali da cidade, né? Grupos, as elites urbanas, né? E alguns intelectuais, alguns profissionais liberais aí, tá? Essa é a divisão de poderes aí neste período, tá? E esses poderes, claro, vão entrar em conflito muitas vezes aí, tá? Como que foi feito o governo? A Constituição, nós vimos lá, de 1824, definia que caso o trono ficasse vacante, né, e o herdeiro não pudesse assumir a coroa, tinha que ter uma regência ali, né? Então foi feito primeiro uma regência trina provisória para resolver ali, né, como que ia ser esse governo. Depois teve uma eleição de uma regência trina permanente. E depois a gente vai ter lá em 1834 uma mudança aí, onde a gente vai ter a entrada, a mudança da regência trina para a regência una, né? E aí a gente vai ter a regência do Padre Feijó e depois a regência do Araújo Lima, tá? Vão ser os dois regentes únicos. O que é regência trina e regência una? Regência trina é que são três pessoas que vão ser os regentes. E esses três em conjunto vão definir ali as medidas do governo, tá? Então a gente teve regências trinas, duas, uma provisória que durou menos de um ano ali, e uma permanente, que durou de 31 a 34, tá? 1831 a 1834. E aí a gente vai ver que vai ter uma série de problemas no Brasil, e aí vai ter uma mudança, né? Aqueles grupos que desejavam ali maior liberdade ali para as províncias vão apoiar aí a regência una, e aí vai ter a regência do Padre Feijó e depois a regência do Araújo Lima. Esse aí é o período regencial, tá? A gente vai falar nessa aula aqui apenas as questões do governo, né? Como que esse governo se articulou, o que foram as mudanças importantes ali, porque o mais importante desse período vai ficar para a nossa próxima aula, que são as rebeliões regenciais. E aí a gente vai ter uma série de rebeliões que vão acontecer nesse período aí, né, de 1831 até 1840, que vão estourar no Brasil afora aí, e que são importantes para a gente entender um pouquinho da configuração política do período, né, do que as elites locais, né, cada localidade tinha de interesse, tá? Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Vamos falar hoje aqui do governo. Então vamos começar com a regência trina provisória, né? A regência trina provisória, ela foi, logo depois ali da abdicação, ela foi rapidamente ali organizada, tá? Então escolheram-se lá 3 regentes, que durante 9 meses ali organizaram como é que ia ser esse período regencial, tá? Então,
essa regência trina provisória, ele vai chamar uma nova Assembleia Legislativa para fazer novas leis, para organizar ali o Estado brasileiro, né? E vai chamar eleições para eleger a regência trina permanente. A regência trina queria ficar e governar aí, né? Essa regência trina permanente foi eleita em 1831, né? E vai ser composta por 3 nomes lá, o José da Costa Carvalho, o João Braulio Muniz, tá aqui os nomes deles, tá? E o Francisco de Lima e Silva. Durante a regência trina permanente, o que vai acontecer? Primeiro, um fato importante é a criação da Guarda Nacional, né? O que foi a Guarda Nacional? A Guarda Nacional é como se fosse um exército ali, né? É como se fosse milícias locais, né? Organizada pelos potentados locais. Então, eles definiram que em cada região, né, o dono de terras lá, né, o grande fazendeiro tal, né, o chamado coronel da região, ele ia poder arregimentar pessoas para formar um exército ali, como se fosse um exércitozinho particular dele ali, né, para atuar em nome do Estado, né, do Império Brasileiro, para conter aí revoltas, tal, né? Essas pessoas, né, essa força pública aí, né, esse exército, essa Guarda Nacional, ela ia ser formada por homens, né, eleitores com idade de 21 a 60 anos, tá? E vai dar origem à figura dos famosos coronéis, né? Que vão ser muito importantes lá na República Velha, né? No período posterior, quando a gente vai ter o coronelismo, o voto de cabresto e tal. Então as figuras dos potentados locais, desses poderosos locais, assumindo esses cargos de coronéis tal, surge a partir aí da Guarda Nacional, aqueles que têm ali um exército particular, né? Uma milícia particular, vamos falar assim, né? Esse corpo aí da Guarda Nacional é formado então neste período regencial, no período da regência trina permanente, tá? Outra medida importante foi a questão do poder moderador. Lembrem-se que lá na Constituição de 1824 definia que o poder moderador era de uso exclusivo do imperador, né? Onde ele poderia interferir nos outros poderes, né? Que é o fim daquela divisão dos poderes clássica lá em 3, executivo, legislativo e judiciário. No Brasil a gente tinha um quarto poder, o poder moderador. Né? O imperador se utilizava muito desse poder, mas agora que não tem imperador, né? Porque a gente tem regentes, esse poder ele vai ser retirado aí, né, ele vai ser reformado ali, vai tirar atribuições desse poder, tá? E vai dar maior liberdades aos deputados, à Câmara Legislativa, aos senadores, né, do que ao Executivo. Então, na verdade, isso significa uma descentralização, né? Os regentes ali eles estão dando mais poder para as localidades, né? Que era o interesse lá dos liberais, né? O interesse do grupo dos liberais que queriam ter essa maior liberdade aí local, tá? E aí, esse período, como eu falei para vocês, o período regencial vai ser marcado por uma série de revoltas, né? A gente vai ter conflito aí entre aqueles grupos políticos que eu falei para vocês e nas localidades, no Nordeste, no Sul, né? A gente vai ter uma série de revoltas que vão começar a pipocar pelo país. Por isso, então, a criação da Guarda Nacional para reprimir essas revoltas aí, uma série de problemas. Essas revoltas todas acabam gerando tensões no Brasil, né? Então cada província tinha seus interesses, queria impor seus interesses, aí esse governo centralizado, que não tinha tanta força assim, né, no período regencial, vai entrar em choque com esses poderes, e aí a gente vai ter o surgimento de vários conflitos no Brasil afora, que nós vamos ver na aula que vem, tá? Para tentar resolver esses problemas todos, eles falam assim, ó, então esse negócio de regência trina não está dando certo, vamos fazer uma reforma, vamos reformar aí a nossa Constituição de 1824, tá? E vamos fazer o ato adicional de 1834, reformando essa Constituição. E aí nós temos então esse ato adicional que vai mudar algumas coisas. A primeira coisa que ele vai fazer é acabar com a regência trina e vai estabelecer as regências unas. Então, em vez de ser 3 governantes, passa a ser um só, um regente só, tá? Outra coisa que vai acontecer é pôr o fim do poder moderador no período regencial, conforme já tinha falado, o fim do Conselho dos Estados, a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, dando maior liberdade aí às províncias, tá? E o aumento dos poderes do presidente da província, que era como se fosse um governador, né, da nossa época agora. O presidente da província era o líder ali político daquela região, né, das províncias, e aí
a nomeação vira função continua sendo função do imperador, no caso do regente, mas esses presidentes das províncias eles passam a ter mais liberdade. Então temos uma configuração política que tira poder dos regentes e dá poder para as províncias, dá maior liberdade para as províncias. Ou seja, os liberais lá, né, que queriam maior liberdade para as províncias, estavam levando vantagem aí. Como regente uno, né, foi eleito um cara chamado Diogo Antônio Feijó, né, chamado de Padre Feijó, né, uma importante figura política na época lá, que já tinha participado do governo, né, já tinha feito coisas, entrado em choque ali com figuras políticas importantes nacionalmente, e esse Padre Feijó então vai ser o regente do Brasil a partir de 1835 e vai ficar até 1837, tá? Temos ali a foto do regente Feijó, aqui nós temos a imagem de um selo do correio ali, né, homenageando ele, tá? E aqui há uma pintura representando aí o regente Feijó, o Padre Feijó, que foi, como eu falei para vocês, um governo de caráter liberal, né? Então ele dava maior autonomia para as províncias, então não é um governo centralizador, ele não decidia as coisas sozinho da cabeça dele, né? Ele dava uma maior autonomia para as províncias, para que cada localidade tivesse as suas decisões ali políticas, né? E aí esse caráter liberal do governo vai desagradar, claro, os grandes fazendeiros. Lembre que os grandes fazendeiros eles eram liberais, mas eles queriam um governo mais centralizado. Eles queriam a manutenção de seus privilégios, né? Porque essas províncias aí vão começar a questionar, por exemplo, escravidão, vão começar a questionar coisas importantes para essa elite, para esses conservadores, para esses grandes fazendeiros, que não interessava a eles, né? E aí a gente tem então uma divisão aí nas forças políticas em duas, tá? Vão ser os regressistas, que queriam um sistema mais conservador, mais centralizado, e os progressistas, que queriam aí esse caráter mais liberal, de maior liberdade das províncias, tá? Que apoiava então o governo do regente Feijó. Então o regente Feijó foi um governo progressista, um governo liberal, vamos chamar assim, apoiado pelos progressistas, e a gente tinha o governo dos regressistas lá, que queriam a volta de um governo mais centralizado, os grandes fazendeiros, tá? A regência do Feijó foi marcada por duas daquelas grandes revoltas, a revolta da cabanagem no Pará e a revolta da Farroupilha no sul do Brasil, que vai durar aí um tempo grande, tá? Nós vamos ver com detalhes essas revoltas na próxima aula. E vão desgastar o governo Feijó. O governo Feijó tem problemas também de saúde e tal, ele vai perdendo apoio político dos grandes fazendeiros e, por fim, com oposição inclusive da igreja, ele vai abdicar ao trono em 1837, dando início a o último período regencial, que é a regência una do Araújo Lima, que é essa figura que está ali na imagem do slide. Com a abdicação do regente Feijó, então, temos um período da regência do Araújo Lima. O Araújo Lima, ele era mais ligado aos conservadores, ele era mais centralizador, né? Então, a colocação dele como regente foi uma espécie de freio ali a esse aumento de poder dos liberais, né? E na regência do Araújo Lima, a gente vai ter aí uma reinterpretação do ato adicional de 1837, que dava lá, né, aquelas liberdades liberais que foram conquistadas na reforma de 1834 vão ser reduzidas, né? E aí a autonomia das províncias vai ser retirada. Então é um governo mais centralizador. Ele centraliza, ele decide mais as coisas pela sua cabeça, né? Pela sua forma de pensar, né? Então esse governo vai, claro, agradar as elites, vão agradar aos grandes fazendeiros, tal. Mas aí você tem o grupo progressista lá que vai apoiar o chamado golpe da maioridade, ou a campanha da maioridade, que eles vão falar assim, ó, o problema do Brasil é o seguinte, falta o imperador. O imperador, que é o herdeiro legítimo do trono, ele não está governando. Então a gente tem uma série de revoltas, uma série de problemas que estavam acontecendo na região, e eles começam a dar apoio à maioridade, a antecipar a maioridade do Dom Pedro II para que ele assumisse. Lembrem-se, Dom Pedro II nessa época tinha apenas 14 anos, tá? Então, os liberais eles vão fazer uma campanha da maioridade para que a maioridade do imperador Dom Pedro II fosse antecipada e com 14 anos ele pudesse assumir o governo.
E eles vão fazer uma campanha nacional, chamando a população, falando que o herdeiro legítimo merecia, que ele já era um homem preparado, tal, né? E de fato, o Dom Pedro II, desde a sua infância, ele estudou muito, ele se preparou muito para ser o imperador do Brasil. E com esse apoio dos liberais, acontece que em 1840 o jovem príncipe de 14 anos, né, o nosso Dom Pedro II, é coroado, então, imperador do Brasil, dando início ao Segundo Império Brasileiro. Tá? Dom Pedro II, então, assume em 1840, aos 14 anos, ele vai ser coroado com o apoio dos liberais. Mas você fala assim, mas os liberais não eram aqueles que queriam maior liberdade nas províncias, né? Por que eles estão apoiando um imperador que vai centralizar tudo, né? Então, por mais complexo que isso possa parecer, né, eles estavam tentando tirar ali a regência do Araújo Lima, que era apoiada pelos grandes fazendeiros. Né? Então os liberais apoiam aí o Dom Pedro II assumindo o poder na tentativa de barrar aí essa liberdade das províncias que estavam acontecendo no governo do Araújo Lima. Então, lembre-se, história do Brasil nunca é tão fácil assim, né? A gente tem que entender o contexto. Então os liberais eles vão ser a favor da centralização. Olha que coisa estranha. Mas isso acontece de fato no Brasil com o golpe da maioridade, dando início ao chamado Segundo Reinado. E aqui nós temos essa imagem que representa a coroação lá do imperador Dom Pedro II, né? Ele com 14 anos sendo coroado ali, né? Recebendo a coroa do Império Brasileiro e a partir daí ele assume como imperador do Brasil. Como eu falei para vocês, eu falei somente da parte política aqui do período regencial, mas temos a parte das revoltas, né? As rebeliões regenciais que vão acontecer, que são várias, inclusive rebeliões de escravos, né? Outras rebeliões das elites, tal. Vamos ver tudo isso na próxima aula. Então, na próxima aula a gente encerra aí o período regencial com as rebeliões regenciais, certo? Faça as atividades do PET, tá? Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, tá? É muito importante que vocês curtam os vídeos, então entrem lá, aqui no nosso canal Amo História, tá? Inscrevam-se no canal, curtam os vídeos, façam as atividades do PET e aí semana que vem a gente volta com a aula sobre rebeliões regenciais para encerrar o assunto do período regencial e poder depois a gente começar o segundo reinado, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, um abraço e até a próxima.